Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Senhor embaixador Celso Amorim, o senhor normalmente é considerado o principal assessor internacional do presidente Lula e foi enviado por ele à Venezuela para acompanhar essa crise. Então, eu creio que posso considerar, e também é uma pergunta, que as suas posições, em regra, refletem as posições do presidente Lula nesses assuntos em particulares. Pois o senhor pode responder quando for a pergunta. O senhor mencionou da questão da paz, que o governo brasileiro busca a paz na Venezuela. Mas o senhor mesmo aqui reconheceu, isso tem sido denunciado, inclusive pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Proteção de Direitos Humanos, as detenções, as prisões arbitrárias que estão ocorrendo na Venezuela, não só de opositores, mas manifestantes. O senhor mencionou aqui o número de 1.200 pessoas, que é um número que tenha sido apontado, mas o próprio governo Maduro tem se jactado de prisões em maior número, que chegam a 2.000. Como pode ter paz, embaixador, com essa política de prisões arbitrárias, acusações de tortura, inclusive, sobre a oposição? É essa paz que o Brasil está defendendo na Venezuela? Eu tenho aqui, por exemplo, algumas referências. William Dávila Barros era ex-governador do estado de Mérida, dirigente do Partido da Ação Democrática da oposição, foi preso em 8 de agosto, logo após as eleições. Temos aqui Maria Oropesa, que era a coordenadora do Comando Frente Venezuela no estado portuguesa, foi presa em 6 de agosto, inclusive conseguiu filmar, né, e colocar na internet momentos antes da sua prisão. Fred Superlano, dirigente da Vontade Popular. Todas as pessoas estão sendo presas, até denúncias de tortura. Nós estamos voltando com aqueles desaparecimentos forçados. O Brasil, o senhor protestou junto ao governo Maduro, de maneira formal ou informal, essas detenções arbitrárias? E como que o senhor consegue conciliar esse desejo pela paz, né, com esse tipo de política que tem sido adotada pelo Maduro? Inclusive tem sido denunciado por órgãos internacionais reconhecidos como Alto Comissariado das Nações Unidas, tem sido noticiado pela imprensa. Eu gostaria de saber qual que é a posição do governo brasileiro em relação a essas prisões arbitrárias. O senhor mencionou também, senhor embaixador, Vossa Excelência mencionou que recebeu o Edmundo Gonzalez, e nisso fez muito bem, elogio a sua posição, mas o senhor se recusou a receber a principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, que é uma pessoa hoje ameaçada, não só de morte, mas de prisão arbitrária pelo governo Maduro. O senhor não acha que o governo brasileiro, o principal representante do governo Lula, recebendo a Corina Machado, isso não daria alguma proteção a ela, pelo menos? Ou reconhecendo como uma legítima representante da oposição e líder da oposição? O senhor não acha que, senhor embaixador, que seria uma postura mais adequada? Eu lembro aqui que tivemos na época da ditadura, que foi muito elogiada as posturas da Igreja Católica Brasileira, Dom Evaristo Arnes, que visitava pessoas presas, que recebia líderes, até para protegê-los, para dar uma visibilidade. Não seria essa uma postura adequada por parte do governo brasileiro e seus representantes na Venezuela? Senhor embaixador, o senhor visitou ou pediu para visitar alguma prisão, algum centro de detenção no qual essas pessoas estão arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Ou, se o senhor não fez isso, algum representante do Brasil na Venezuela, da embaixada, seja um alto diplomata, um diplomata de menor nível, chegou a pedir para fazer alguma visita a alguma dessas pessoas arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Faço aqui uma concessão, senhor embaixador, elogio a postura do Brasil em não reconhecer a vitória de Maduro, enquanto não forem apresentadas essas atas. Acho essa postura positiva. Em relação, porém, à oposição, a informação que nós temos é que cada ata eleitoral tinha um QR Code e que a oposição, apesar de toda a repressão que sofreu, conseguiu copiar, tirar cópia dessas atas,
antes que elas fossem levadas ao centro eleitoral, e com base nessas informações do QR Code já fez um levantamento de mais de 80% das atas e apontaram essas atas a vitória da oposição na eleição Venezuela. Países têm reconhecido, inclusive, essa vitória, como o próprio Estados Unidos. O Centro Carter tem tido posições bastante firmes quanto às arbitrariedades do governo Maduro. Qual a sua opinião sobre essas declarações do Centro Carter? Como é que o senhor, embaixador, vê a posição do Centro Carter e se o senhor reconhece o Centro Carter como um observador que faz um trabalho de qualidade no acompanhamento dessas eleições internacionais? Eu me espantei com uma declaração de Vossa Excelência, que embora louvadamente não tenha reconhecido a vitória de Maduro e tem cobrado essas atas, mas li na imprensa, e Vossa Excelência pode confirmar ou não essa declaração, que Vossa Excelência teria dito que fez uma falsa equivalência em relação à posição do governo Maduro e da oposição. Vossa Excelência teria dito que Maduro teria que apresentar as atas, mas que Vossa Excelência não confiava nas atas da oposição. Mas a oposição não tem as atas. Quem tem o poder sobre as atas é o governo Maduro. Essa equivalência, não sei se Vossa Excelência fez de fato, mas me parece absolutamente inapropriada quando coloca na mesma vala oposição e situação ali na Venezuela. E a oposição, com a reconstrução das atas através desses QR Codes, demonstrou efetivamente que a vitória foi de Edmundo Gonzalez, e por uma larga maioria. Não seria o caso do Brasil reconhecer essa vitória do Edmundo Gonzalez, como fizeram outros países ali dentro da Venezuela? Vossa Excelência também mencionou que participou da costura do Acordo de Barbados, e isso foi uma posição louvável do governo brasileiro. Agora, gostaria de saber de Vossa Excelência, se em vista de tudo que aconteceu desde então, inabilitação arbitrária da líder da oposição, Corina Machado, prisão e sequestro dos seus assessores, e que não começou agora, mas agora se acirrou, desde o Acordo de Barbados. Eleição na qual o governo não apresenta os resultados, que todos os indicativos são de que a oposição ganhou a eleição e que, no entanto, o governo Maduro não reconhece a derrota. Prisões de 1.200 pessoas, 2.000 pessoas, há notícias até de tortura, desaparecimentos forçados. Se Vossa Excelência entende que o Acordo de Barbados foi cumprido pelo governo Maduro, se ele fez a sua parte, e caso ele não tenha sido cumprido, qual vai ser a posição do Brasil? Vossa Excelência mesmo disse aqui que o Brasil é garante do Acordo de Barbados. Se o Brasil vai tomar uma postura mais rigorosa, se fará alguma declaração pública mais enfática em relação ao governo Maduro, ou se vai persistir em tentar fazer essa falsa equivalência entre oposição e governo Maduro. Sinceramente, senhor embaixador, eu reconheço a parte louvável do governo brasileiro não reconhecer a vitória de Maduro e exigir as atas. Mas de resto, a percepção que nós temos aqui no Brasil e a percepção internacional é que o governo brasileiro, o governo Lula, tem atuado para minimizar essas fraudes e essas violências praticadas pelo senhor Maduro. Me espantei aqui quando Vossa Excelência fez até aqui quase uma referência elogiosa, que visitou o Maduro e percebeu e ficou espantado com a humildade do recinto. Trata-se aqui, e eu posso falar isso, Vossa Excelência não pode falar isso, talvez, por questão diplomática, mas trata-se de um ditador que fraudou uma eleição, que está prendendo e torturando pessoas na Venezuela. Sinceramente, penso que o governo brasileiro deveria mudar a sua política em relação à Venezuela. Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, eu notei aqui, procurei anotar todos os pontos, mas, obviamente, se faltar algum, estarei pronto a voltar, não quero omitir nenhuma. É que, às vezes, as questões se juntam realmente. A questão da dívida é 1 bilhão e 600 milhões, é um valor alto. Não se pode esquecer que o Brasil, durante anos e anos, teve saldos enormes com a Venezuela, em grande medida, mas eu acho que talvez fosse mais adequado deixar isso para um outro dia. Eu virei com o maior prazer para discutir a relação econômica. O Brasil tinha saldos de quase 4 bilhões todos os anos. É natural no sistema de empréstimo. Depois as relações se romperam. A última pessoa, depois da saída da presidenta Dilma, que eu me lembro de ter ido ter um contato importante, foi o então, no governo Temer, foi o ministro da Defesa, que foi visitar, inclusive, o seu correspondente. Então, aí eu não estou justificando. E nós estávamos no processo de começar a discutir, reconciliar os números para que eles possam pagar. Então, isso é natural, nós não estamos abandonando o nosso crédito com a Venezuela de maneira nenhuma, mas houve uma ruptura absoluta. Então, aí aproveitou para não pagar. Não estou dizendo que está certo, está errado, mas, enfim, nós iríamos recuperar certamente isso. Inclusive, há muito interesses de empresários na Venezuela, empresários brasileiros que nos procuram para ver, etc. e tal. Mas eu não vou entrar nisso porque não é, talvez, o tema central e eu talvez não tenha todos os dados, talvez um outro dia eu possa. Desculpe que eu estou indo aqui na ordem inversa, porque a questão está mais imediata. Eu queria também, senador Superior Amia, de se lembrar que nós participamos até de uma live junto em defesa da democracia, em determinado momento, não faz alguns anos, né? E tenho muito prazer, portanto, estar de novo ouvindo aí a sua sabedoria e experiência. Mas o que eu lhe diria, não sei se esse é o ponto principal, que o senador pode ficar tranquilo que o Brasil não corre o risco de ser pária. Primeiro, a própria posição do Brasil tem sido elogiada pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, todos querem saber o que o Brasil está fazendo, como é que está agindo, e nenhum deles... Quantos países reconheceram o governo a vitória do Edmundo Gonçalves? Muito poucos. Muito poucos. O próprio governo americano foi, voltou, não se sabe bem que posição está. Disse, não houve reconhecimento, mas nós achamos que ele ganhou. Não, sim, mas isso não é reconhecimento, no sentido formal da palavra, quer dizer, porque há uma resistência natural. Eu não estou negando que provavelmente essas cópias possam refletir a realidade, eu não estou negando, mas não é um bom precedente de você começar por aí. Então, eu acho que é uma coisa que todos têm essa preocupação, não é só o Brasil, e todos têm uma preocupação também de que haja uma solução pacífica. A questão de direitos humanos eu não posso deixar de concordar, eu concordo absolutamente, é criticável. Agora, o que eu posso lhe dizer é que na época do presidente Chaves, frequentemente me aconteceu, aliás, no caso até era uma mulher mesmo, que estava, não estou vendo aqui a senadora, desculpe, era uma mulher que estava presa, a Condoleezza Rice me ligou e eu liguei, eu não me lembro mais se eu liguei para o Chaves ou para o chanceler na época, eu sei que ela foi solta. Pouco tempo depois, nós tínhamos um diálogo. Agora, eu não falei desse assunto porque isso aconteceu depois. Eu estava lá, eu fui lá para ver a questão das eleições. E foi o que me motivou. E tive com o Edmundo, tive com o candidato no próprio dia das eleições, não foi? No dia seguinte das eleições. Então, era o que eu tinha que fazer naquela época. Essa questão de direitos humanos é muito importante. Eu condeno, pessoalmente, acho um erro. E pior, às vezes tem a frase famosa, pior que o crime é um erro. É um erro. Isso não deveria estar acontecendo. E eu tenho a impressão que isso está acontecendo como uma espécie de ameaça para deixar a situação mais difícil. Agora, veja bem, a nossa função, a função do Brasil é apaziguar, é encontrar uma solução que seja pacífica. Obviamente que se houver uma solução pacífica, esses 1.200, eu não acredito nessa cifra de 2.000, eu acho que isso é provavelmente, estou dando uma opinião, né? Não há de ser um número maior a realidade do que a própria oposição diz. É porque
para uma ameaça, digamos. Eles todos serão soltos, provavelmente. Então, provavelmente, e se não forem, nós ageremos. Agora, uma questão que tem sido colocada da data, nessa manchete que eu li, está muito clara a impaciência também já do presidente Lula com relação à demora das atas. Isso é evidentemente uma preocupação. Agora, colocar uma data fixa, um ultimato, eu acho que não é produtivo. A minha experiência, para o que ela possa valer, indica que isso não traz bons resultados, mas seguiremos atentos. Eu não sei se eu atendi a todas as perguntas, tem alguma muito importante, porque eu não fui na ordem e acabei me perdendo um pouco aqui no número. Com relação à Corina, ela tem, o senador vai me permitir, nós não estamos numa sessão reservada, nós estamos numa sessão pública, mas há contatos em nível muito alto com a senhora Corina. Então, eu acho que se isso tranquiliza, eu transmito isso. Senador Sérgio Moro. Só para confirmar, então, senhor embaixador, Vossa Excelência mesmo, então, não visitou nenhuma dessas pessoas que foram presas ou fez algum protesto público? O senhor transmitiu ao Maduro a preocupação do governo brasileiro com essas prisões arbitrárias, com essas violações de direitos humanos? E o corpo da embaixada hoje dos diplomatas brasileiros tem feito alguma iniciativa nessa linha? Porque sejam 1.200, sejam 2.000 pessoas, o fato é que nós temos aqui ações típicas de ditadura. A minha preocupação, como disse, sim, nós temos que buscar a paz. O Brasil tem um raio de ação limitada, mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições, tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões, e, no entanto, a visão que, particularmente, que é da opinião pública brasileira, inclusive, os jornais são muito categóricos nesse sentido, posição de vários grupos aqui latino-americanos, inclusive compondo ex-presidentes latino-americanos, Grupo Ideia, o Grupo Democracia e Liberdade, que o Brasil tem atuado de maneira muito complacente. Queremos a paz? Sim, temos instrumentos limitados, mas até quando Maduro vai violar esses acordos? Vai prender opositores? Vai fraudar essa eleição? E o governo brasileiro vai permanecer nessa posição de relativa platitude, que desculpe aqui a expressão, mas essa é a percepção que nós temos. Chega um momento que o governo brasileiro tem que dizer, chega, olha, não quero mais tratar disso, vi tudo que eu tentei, não deu certo, bem, vou tomar as providências que eu posso tomar em relação a esse país. Não reconheço, entendo que houve uma fraude, e, claro, ninguém vai invadir Venezuela ou coisa parecida, mas não podemos ficar passando a mão na cabeça do ditador.